Maluca nem esperou eu terminar de falar a kkkk. Oi, garota, desculpa incomodar, mas pode me dizer onde fica a sala do terceiro B do ensino médio? Oi, sem problemas, minha sala também fica no final do corredor. Você é novato, né? Nunca te vi por aqui. Sou o tal aluno. Eu honestamente peço desculpas pra isso que vocês acabaram de assistir. Enfim, desde que eu me entendo por gente, se alguém me perguntasse qual é o seu cantor ou